Bomba! O teu salário está arrochado por conta de um cartel de empresas. É isso mesmo, galera. Olha o que eu estou trazendo aqui para você. Seu salário não sobe, não cresce o seu benefício porque empresas estão formando cartel. É isso que eu vou mostrar agora nesse vídeo e fica até o final, que tem muita informação relevante e coisas que não são tão óbvias assim. Eu sou o Mário Espesiano, do Critiquei Podcast, e a gente fala de trabalho, carreira e negócios. Eu estou trazendo para vocês essa bomba de informação que foi noticiada. Fica até o final, que, olha, é surpreendente. Primeiro, vamos começar explicando para a galera o que é um cartel, né? E sendo bem direto ao ponto, né, um cartel é um acordo secreto que as empresas fizeram aí para controlar o mercado. Normalmente, as empresas controlam, através de cartel, o produto o produto através dos seus preços, né? Então, é muito comum postos de gasolina combinarem determinados períodos do ano ou véspera de feriado, né? Todo mundo aumenta o preço junto, né? Isso é considerado cartel, mas aqui é diferente. Foi algo muito mais sensível, que é o salário dos trabalhadores dessas empresas. Essas 33 empresas se uniram para limitar a concorrência. E, obviamente, né, a força de trabalho aí é a parte envolvida, porque eles combinaram quanto pagariam em salários, benefícios, o famoso pacote total, prejudicando diretamente quem trabalha aí. Então, se você conhece uma pessoa que trabalha nessas empresas, tá aí a lista, vocês estão vendo a lista na tela, olha só, prestem atenção, essa matéria saiu na Veja, uma baita de uma reportagem aí que eles já denunciaram, né, o que está acontecendo. E o CAD está envolvido, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, que descobriu todo esse esquema. Antes da gente explicar um pouco mais, né, o que estava acontecendo, vamos dar uma olhada nessas empresas. São 33 empresas, né, que estão sendo investigadas, e me chama muito a atenção de algumas empresas aqui, por exemplo, a Alcoa, né, uma grande empresa, a Avon, né, cujo alvo principal com seus produtos são as mulheres, né? A gente tem a Cargill, claro, Coca-Cola. A lista é extensa aqui de empresas, muitas assim, quando eu olho, é uma verdadeira decepção, eu não esperava. Outras, eu até fico assim meio preocupado, assim, porque eu sabia que tinha oportunidades, mas nem tantas aí, e essas envolvem compliance, são bem delicadas, inclusive para a reputação dessas empresas. Vamos dar uma olhada agora no impacto, né? Qual é o impacto disso, né? Vamos olhar o que importa, o importante, né? São os trabalhadores. Para explicar um pouco mais o contexto, como que acontecia, como era a operação disso. Essas empresas, em determinados grupos, inclusive de WhatsApp, grupos formais, entre representantes dessas empresas, trocavam informações de salário, dos benefícios de cada trabalhador. E aí, obviamente, combinando esses salários, né, essas empresas decidiam em segredo se você teria a chance de melhorar o seu salário ou não. Isso significa que milhares de trabalhadores, né, quando a gente soma os trabalhadores dessas empresas, dá mais de 300 mil funcionários aqui no Brasil. Eles tiveram salários mantidos artificialmente, né, artificialmente baixos, né? Esse é um grande problema, e se você nunca teve uma chance justa de competir por melhores oportunidades, está aí uma provável explicação do que está acontecendo com você nessas empresas. E o impacto não para aí, não. Pense na família dessas pessoas, desses trabalhadores que estão sendo afetados diretamente. Essas famílias têm menos poder de compra, menos qualidade de vida, né? Isso afeta toda uma estrutura familiar. Então, sabe aquela viagem que você queria fazer, a reforma da sua casa, um eletrodoméstico que você precisa trocar, a escola que poderia ser melhor, o curso de idiomas do seu filho, da sua filha, o cursinho, colocar carne no prato. Então, esse é um dos problemas que está acontecendo com essa cartelização aí do mercado de trabalho. E o efeito no mercado, como um todo, é um grande problema, né? Porque não se limita só às pessoas que trabalham diretamente nessas 33 empresas. Pensa que as empresas de recrutamento, elas usam
a média salarial de mercado para fazer pesquisas, né? Então, elas coletam essas informações. Elas nem são mais necessárias, porque as empresas estão falando em si. Às vezes, quiçá, essas empresas ainda compram essas pesquisas salariais só para falar assim, não, eu usava pesquisa. Mas não tem cabimento. Se elas trocam informação diretamente, não faz nem sentido rodar uma pesquisa salarial, né? Isso afeta também as pessoas que não trabalham diretamente, porque essas empresas, se você olhar a localização de onde elas têm escritório, fábricas, é muito provável, é muito comum que tenham mais de uma dessas empresas nas mesmas regiões aqui no Brasil. E, obviamente, isso empurra e achata o salário para baixo, prejudicando não só você que trabalha diretamente nessas empresas, mas também se você está na região dessas empresas. Porque, óbvio, se você puxar determinada pessoa, vamos pensar assim, um analista de sistemas de determinada empresa, o seu salário está combinado. Se você está na contabilidade, é um gerente júnior, ali também. Se você é de finanças, se você é da operação, se você trabalha na fábrica, eles sabem teu salário e eles estavam compartilhando entre si. É uma revelação interessante também, né? Porque, obviamente, esse efeito não é tão simples, está sendo investigado, e, aparentemente, pelo que já foi declarado e divulgado aqui pela Veja, esse esquema funcionava desde 2004 e foi até 2021 com toda certeza. Pode ser que tenha extrapolado e essa denúncia apareceu, o CAD está investigando. Aliás, uma das empresas eu trabalhei durante esse período, estou bem preocupado, começo a achar que realmente eu não ganhava bem, eu tinha minhas suspeitas, não sabia o porquê, está aí uma potencial explicação. E aqui vem a revelação mais assustadora, hein? 60% dessas empresas, pouco mais, elas tinham o prêmio GPTW, Great Place to Work. Imagina que ótimo lugar para trabalhar aí numa dessas empresas que estão combinando o teu salário uma com outra, troca os benefícios. Isso é um Great Place to Work, né? É uma ironia amarga. Uma ironia amarga, essas empresas. E, aliás, normalmente o setor que é responsável por fazer a avaliação dos salários é o RH. É o mesmo que normalmente introduz a metodologia do Great Place to Work para essas empresas. É até dicotômico, parece uma piada, né? Sabe-se lá qual é o impacto disso, né? Por cima, a pressão desses times, né? Eu não gosto de olhar assim, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, mas com certeza tem gente na liderança dessas empresas que sabia disso, né? E ficou usando isso para tomar uma vantagem competitiva aí contra quem? Em cima dos trabalhadores, né? A gente está falando desses 300 mil trabalhadores, mas pode lembrar que isso também afeta os fornecedores dessas empresas, os terceiros, né? Parte dessas empresas terceirizaram funções normalmente ali, né? Isso é bem comum hoje em dia, com a pejotização, várias funções passaram para outras empresas, normalmente as atividades que não são core, e, obviamente, isso achata esses salários também. Aí, vocês falam assim, Mário, poxa vida, né? Você não fala nada, você não tem uma proposta para resolver isso. Não, eu tenho proposta assim para você. O que vai acontecer? Né? Tem que ser uma solução mais radical, uma solução forte para isso não continuar acontecendo. Porque não basta que essas empresas paguem multa, né? A matéria dizia que essas empresas podem pagar até 20% do faturamento em multa. E aí eu digo, se a empresa pagar multa, para ela continuar competitiva, e levantando os dividendos para os acionistas, quem que vai sofrer depois? Quem vai levar menos bônus? O PLR vai vir magro para o trabalhador. Então, minha opinião é que, se pagar a multa, sejam revertidas para os trabalhadores que estão nessas empresas e os que passaram. Tem E-Social para isso. Se for comprovado, tem que ser retroativo e remunerar todos os funcionários que passaram por essas empresas nesse período, a partir dessas multas, para essas empresas nunca mais fazerem isso. Tem uma crise reputacional. Eu imagino que tem muita gente agora nessas empresas trabalhando dentro, né, para contenção de crise, né? Como que resolve um problema de reputação? Imagina, né, na matriz dessas empresas, muitas multinacionais, chega uma informação, né? Olha a imagem que a gente passa do Brasil, né, na hora de fazer negócios dentro dessas empresas. Isso é muito triste. Inclusive, como brasileiro, eu fico ofendido e muito envergonhado por isso estar acontecendo no nosso país, né? E outra coisa interessante que elas podem fazer imediatamente, já que não tem problema, porque muitos vão dizer, não, a gente não fazia, não usava isso na prática, né? Porque as desculpas vão aparecer, né? Então, para não ter sombra de dúvida, a minha segunda proposta é dar um aumento salarial geral aí, 20% para todo mundo,
não se fala mais nisso, está aqui, assume publicamente a responsabilidade. Cadê a liderança dessas empresas? Na hora para divulgar ali que está plantando árvore, que está preservando o meio ambiente, que faz uma ação social, todas aí são muito bacanas, é propaganda na TV, é tudo, mas na hora de remunerar os próprios funcionários, o verniz é outro. E isso foi descoberto. Tem uma coisa aí também que é importante, né? Você fala assim, nossa, mas você está sendo muito pró-trabalhadores e tudo mais, é muito social, né? De fato, se você entender por esse lado, pode ser, mas eu também estou pensando nos investidores dessas empresas, né? Quem quer investir numa empresa podre com uma reputação dessa? Né, faz sentido? Né? Vamos aguardar aí, não é? Como se movimentam as empresas que têm ação no Brasil, como o mercado se comporta quando rola sacanagem. Será que vão ser prejudicadas essas empresas? Eu duvido, mas a gente vai acompanhar, é nossa função aqui no Critique acompanhar o que está acontecendo. E tem mais, cadê o livre mercado que tanto falam? As empresas não têm livre concorrência, é isso que vai trazer eficiência? Se elas combinam isso, é um absurdo o que está acontecendo. A hora de agir não é uma questão de ideologia, né? O que eu estou falando, e eu quero ver também os sindicalistas, né? Cadê os sindicatos aí aparecendo, apurando junto, marcando presença junto com o CAD? E isso é tema para o Ministério do Trabalho. Aliás, aqui no Critique tem um episódio que a gente fez com o ministro do Trabalho, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu entendo que isso é uma agenda que deve estar na mesa do ministro do Trabalho para apurar também, porque é um absurdo o que está acontecendo. Eu, de verdade, espero que investiguem bem profundamente isso, que sirva de lição para todas as empresas. Vamos juntos garantir aí que os trabalhadores não sejam prejudicados com essa prática. No final do dia, quem constrói somos nós. Vamos que vamos. Esse é o Critique. Passa para alguém que trabalha nessas empresas, ou que está na região onde essas empresas atuam, que é muito importante, o seu salário pode estar sendo diminuído por conta disso. Vamos que vamos.